Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, Evangelho maravilhoso, nos apresenta verdades gloriosas acerca de tantas coisas, mas, obviamente, como em toda a Escritura, aquele que se evidencia e aquele que é central aqui no Evangelho de Marcos é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós contemplarmos o Evangelho de Marcos e aprendermos tantas verdades importantes, não somente sobre Deus, não somente sobre Jesus Cristo, não somente sobre a sua obra, mas também sobre nós e aquilo que a sua palavra requer de cada um de nós. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos inicia no seu primeiro verso apresentando com muita glória e com muita beleza o Evangelho. Exatamente aquilo que será exposto durante todo o livro de Marcos. No primeiro verso de Marcos, capítulo 1, verso 1, você encontra resumido tudo aquilo que haverá de ser exposto em todo o seu Evangelho. Marcos, capítulo 1, verso 1, nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E desta breve porção, meus irmãos, nós aprendemos acerca do Evangelho que é de Deus, que este Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo, que o Cristo revelado neste Evangelho, Ele é aquele que é profeta, sacerdote e rei, e que Ele é um bendito, perfeito e suficiente Redentor. À medida que nós, então, caminhamos pelo Evangelho de Marcos, nós contemplamos, então, homens que, e sobretudo um deles, principalmente chamado João Batista. Ele será aquele que fora enviado por Deus antes mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo, e o seu propósito seria preparar o caminho para aquele que estava para vir após ele. Então ele veio caminhando e pregando, convidando os homens e mulheres ao arrependimento. Então o Senhor Jesus Cristo veio. O Senhor Jesus Cristo anunciado surgiu diante dos olhos dos homens. Este mesmo Senhor Jesus Cristo foi pelo próprio João Batista batizado. E então ele iniciou o seu ministério, fazendo tantas coisas gloriosas, curando enfermos, libertando pessoas possessas por espíritos demoníacos e também anunciando o Evangelho que é Ele mesmo. Então, meus irmãos, nós chegamos a esta porção da Escritura que nós estamos contemplando aqui. É quando o Senhor Jesus Cristo, Ele vai começar a tratar de questões práticas. E as palavras ditas por Ele aqui, não são palavras, meus irmãos, que foram dirigidas simplesmente para os seus discípulos naqueles dias. Para o povo daqueles dias, as palavras que nós acabamos de ler, em Marcos capítulo 9, do verso 42 até o verso número 48, é palavra do Senhor Jesus Cristo para a Igreja Presbiteriana da Aliança nesta noite. O Senhor Jesus Cristo que falou para aquele povo naqueles dias, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que fala hoje com o seu povo através da sua palavra, no seu ofício profético. Portanto, todos nós, todos vocês são chamados a atentar à exortação do Senhor, porque é o Senhor quem fala através da sua palavra. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esta breve porção lida aqui nesta noite, nós veremos a realidade de que o pecado é algo gravíssimo. O pecado não é coisa simples. E que o pecado, seja você levando alguém a pecar, ou o pecado na sua vida,
exige uma ação radical. Exige uma ação radical de mim e de ti. Quando nós consideramos, meus irmãos, o versículo de número 42 do capítulo 9, nós observaremos que o Senhor nos exortará a sermos pessoas cuidadosas com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Se você acompanhar comigo, o versículo de número 42 nos diz o seguinte: e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Quando nós olhamos, meus irmãos, para estas palavras aqui, ele vai dizer: e quem fizer tropeçar, e quem fizer alguém cair ou pecar, e ele vai dizer, um destes pequeninos. Alguns dirão que a referência aqui aos pequeninos seriam simplesmente as crianças pequeninas. Mas me parece, meus irmãos, que os pequeninos mencionados aqui no versículo de número 42 não são simplesmente as crianças, mas todos aqueles que, em pouco tempo, haviam professado a fé em Cristo. São os novos convertidos, como nós chamamos. São aqueles que estão iniciando a sua fé no Evangelho, na igreja do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que estão sendo iniciados agora, como aqueles que fazem parte da classe de catecúmenos, por exemplo. São aqueles que estão sendo iniciados na fé. Então aqui trata-se, meus irmãos, os pequeninos, de pessoas realmente que ainda estão começando a sua caminhada cristã. Então o Senhor Jesus Cristo vai exortar a igreja do Senhor quão grave é fazer algum destes pequeninos tropeçar. Quão grave é fazer com que um destes pequeninos cometam algum tipo de pecado, e um pecado que seja causado por você. Um pecado provocado por você. Por nós crentes, por nós pessoas mais maduras na fé. O texto nos diz, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, ele vai dizer o seguinte, e aí nós encontramos uma expressão muito forte, que aponta para a gravidade disto. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Vejam só que coisa grave. O Senhor está dizendo, meus irmãos, que é melhor que você coloque a sua cabeça numa pedra de moinho, aí tem uma pedra de moinho enorme, pesadíssima, que ela servia para esmagar grãos. No meio desta pedra há um espaço que daria para colocar a cabeça de um homem exatamente. Ele está dizendo o seguinte, é melhor que você coloque uma pedra de moinho na sua cabeça, em volta do seu pescoço. É melhor que você seja lançado no mais profundo mar, sem a menor possibilidade de escapar, porque não tem quem consiga escapar de um afogamento com a pedra de moinho em volta do seu pescoço. É melhor que você morra afogado que fazer um destes pequeninos pecar, que fazer um destes pequeninos tropeçar. Meus irmãos, será que a imagem utilizada pelo Senhor Jesus Cristo não choca você? Será que esta imagem revelada pelo Senhor Jesus Cristo não faz você considerar este alerta dele como algo grandemente sério e que deve ser levado por mim e por ti com grande consideração? Meu irmão e minha irmã, se você for alguém velho no Evangelho, um crente antigo na igreja, nós jamais deveríamos ser aqueles que conduzem os outros ao pecado. Mas são muitos que fazem isso por aí. Pensam que são crentes maduros, mas na verdade são imaturos. Crentes que conhecem até verdades doutrinárias fundamentais, gloriosas, mas que não possuem um pingo de sabedoria para aplicar na sua própria vida e na vida do próximo as verdades bíblicas. Do que adianta ter a cabeça cheia de verdades bíblicas e doutrinárias, se a nossa própria vida
É estranho isto. A nossa vida acaba anunciando que nós estamos em grande falta de conformidade com esta realidade. Mas muitas vezes, meus irmãos, por falta de sabedoria, e por sermos daqueles que abrem a boca e falam, mas eu posso fazer estas coisas sim. E vou mencionar algumas aqui. Afinal de contas, a liberdade cristã, eu tenho liberdade cristã, e aí qual o problema? Eu posso fazer, por exemplo, beber álcool. Eu posso tomar a minha cerveja ali, na esquina do bar, porque afinal de contas, pastor Rafael, a Escritura não me proíbe de fazer tal coisa. Eu posso fazer isto e não é um problema, minha consciência está tranquila com respeito a isto. Meu irmão, e quanto àquele seu irmãozinho ao lado, que não tem um pingo de sabedoria com estas coisas? É um irmão que está iniciando na fé, talvez, e de repente ele é alguém que realmente tinha problemas com isto. E você então diz assim, fulano de tal, tranquilo demais, cara. Senta aí. Toma esta cerveja, qual o problema? Você senta à mesa conosco, afinal de contas todo mundo sabe aqui que não é um pecado não. Senta conosco e toma. E ele toma. E ele se embriaga. Ou ele escandaliza alguém. Ele comete algum tipo de pecado. Quem conduziu esta pessoa a fazer isto? Meus irmãos, ainda que não seja pecado tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, eu posso ser uma pedra de tropeço para um irmão que está iniciando na fé agora. Será que você já foi alguém que conduziu alguém a pecar desta forma, por simplesmente dizer, a liberdade cristã, qual o problema de fazer isto? Vamos pensar numa outra questão. Pense na questão do uso do dia do Senhor, dia santo, separado por Deus para adoração pública e particular ao Senhor. Você é um crente de uma igreja confessional, e você entende e sabe, a palavra do Senhor nos ensina com muita clareza. Nós devemos santificar este dia. Nós devemos guardar este dia. Um irmãozinho chegou na nossa igreja, ele está aprendendo muitas verdades ainda acerca de como é a vida cristã, como eu devo me portar nesta vida. Aí então ele entende, mas eu ouvi de alguém que neste dia eu devo me dedicar à adoração pública a Deus e que eu não devo andar por aí não, em restaurantes e em qualquer outro lugar. Então você que se julga um crente maduro, pega e diz assim, não, qual o problema? Vamos ali no restaurante, vamos ali fazer alguma coisa, vamos ali no mercado, vamos ali comprar alguma coisa, porque afinal de contas, não é um problema não, cara, de vez em quando, uma vez ou outra, isso não é um problema. Quando não foi um problema, meu irmão, quebrar a lei de Deus? Por acaso o Senhor nos dá em alguma ocasião liberdade para, em alguma ocasião, algum dia, em algum momento, em alguma manhã do dia do Senhor, ou tarde, fazermos algo que é contrário à sua palavra? Você, pelo seu mau exemplo, pode levar outras pessoas a pecar contra o Senhor. Ele pode usar você, inclusive, para dizer assim, olha só, fulano de tal faz isso, porque eu não posso fazer isso também. Meus irmãos, como nós devemos cuidar da nossa vida, porque ao redor de nós há pessoas que olham para nós e, sobretudo, aqueles que estão iniciando na fé, olharão para nós e pensarão assim, puxa vida, se ele faz porque eu não posso. Meus irmãos, como é séria, devemos levar com grande seriedade a nossa vida e como nós temos caminhado. Sobretudo se você é alguém que exerce algum tipo de posição de liderança na igreja do Senhor. Há pessoas que contemplam você. Há irmãozinhos aí, talvez, que olhem para você e tenham você como um padrão, um exemplo. Obviamente, meus irmãos, nós devemos cuidar da nossa vida para a glória do Senhor. Nós devemos procurar viver para o louvor da glória do nosso santo Deus. Mas como nós devemos nos importar com aqueles que estão ao nosso redor também. O agir de modo impensado, o fazer coisas que são pecaminosas e que levam outros ao pecado, é uma grande demonstração de desamor.
E não somente uma grande manifestação de desamor ao seu irmão, é uma grande manifestação de desamor a Deus e a sua lei também. Se você não ama o seu irmão, se você não procura servir o seu irmão, se você não procura então conduzi-lo para mais perto de Cristo, você demonstra falta de amor com Ele e falta de amor com o Senhor, que você diz nos seus lábios amar. Meus irmãos, a verdadeira religião, ela não é uma religião de língua. A verdadeira religião não é uma religião de simplesmente professar verdades bíblicas. A verdadeira religião, disse Calvino, não é somente de língua, mas de vida. E a vivermos segundo a palavra que eu e você somos chamados neste mundo. Ao invés de você ser alguém que vai conduzir alguém ao pecado, e eu vou dizer mais uma vez, isto é gravíssimo. Você deve procurar, meu irmão e minha irmã, ser um grande padrão de piedade. Alguém que na sua vida, com os seus lábios e com a sua vida, vai revelar Cristo, para que outros possam, observando você, ver Cristo, e possam procurar viver também segundo esta verdade. Mas como você tem caminhado, meu irmão? Num sermão eu não vou conseguir apontar aqui várias formas que você pode levar outro a pecar, mas você sabe quando está pecando. Você sabe quando faz algo errado. Se ninguém o acusar, a sua própria consciência o acusará. E você sabe quando faz algo que é contrário à vontade do Senhor. E você sabe quando alguém é levado também a cair por causa dos seus próprios pecados. Meus irmãos, levem a sério esta advertência e atentem para a sua vida e atentem para o modo que você tem se relacionado com o próximo. Porque é melhor que você tenha uma pedra de moinho em volta do seu pescoço e que você morra afogado, do que você conduzir algum dos pequeninos de Deus a tropeçar. Isso deve nos fazer, então, andar com muita cautela. Isto é que o Senhor, meus irmãos, requer de mim e de ti. Não é algo que o Senhor requer apenas daqueles que são pastores, não é apenas algo que o Senhor requer daqueles que são presbíteros e diáconos. Isto se trata de um dever de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, por amor ao seu irmão, ainda que você tenha liberdade, a chamada liberdade cristã, por amor a Deus e ao seu irmão, muitas vezes, você vai ter até de abrir mão disto. Isto é que o verdadeiro discipulado requer de mim e de ti. Isto é que o Senhor requer de todos aqueles que se aproximam dEle e querem, desejam viver para Ele. E assim, meus irmãos, que nós devemos caminhar nesta vida, para o louvor da glória do Senhor, certamente, mas também para o bem do nosso próximo. Mas o alerta, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo aqui neste texto não é simplesmente sobre o nosso dever para com o próximo. A partir do versículo de número 43, o Senhor vai falar agora acerca dos nossos próprios pecados. E de como nós devemos olhar para o pecado como algo que é realmente grave, como algo que é realmente danoso, e que de nós é exigido uma amputação radical. O versículo de número 43, e até o final nos diz o seguinte: e se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as tuas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre a verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. Versículo 47, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Interessante, meus irmãos, nós percebermos estas palavras aqui.
Senhor, meus irmãos, está nos chamando verdadeiramente a uma amputação radical. E não pensemos aqui como alguns no passado pensaram. Alguns pais da igreja olharam para isso aqui e pensaram: rapaz, arrancar a mão, se eu fiz algo errado, aí pensaram em arrancar literalmente a mão, ou um dos seus membros, outros do corpo. Alguns fizeram isto no passado. Ao contemplar este texto e pensar, se trata de uma ordenança a que eu ampute literalmente um dos meus membros. Mas, meus irmãos, não se trata disto. O Senhor não está falando aqui literalmente, mas Ele nos mostra através disto como nós devemos lidar com o pecado na nossa vida. Como eu e você devemos tratar este inimigo indesejável. E ele vai falar então sobre esta realidade. Ele nos mostra aqui, meus irmãos, a verdade bíblica de que a alma seria algo mais importante, em algum sentido, do que o próprio corpo, do que os nossos próprios membros. Ele está preocupado aqui, meus irmãos, com a alma eterna do homem. Por esta razão, o convite. Por esta razão, a exortação. E quando ele fala aqui, meus irmãos, sobre a ideia de você cortar uma das suas mãos, ou os seus pés, ou então arrancar um dos seus olhos por causa do pecado, ele está, meus irmãos, dizendo que o pecado é tão sério, e que se você continuar insistindo no seu pecado, você, por amor da sua alma, você deve arrancar da sua vida aquilo que tem levado você a cometer o pecado contra o Senhor. E, meus irmãos, nós pecamos contra o nosso Deus de diversas formas. Nós pecamos com os olhos, nós pecamos com as mãos, nós pecamos com os nossos pés, nós pecamos com todos os membros do nosso corpo, olhando para onde não devemos olhar, pegando aquilo que não devemos pegar, caminhando por caminhos que não deveríamos caminhar, fazendo com os olhos ou com as mãos algo estranho àquilo que o Senhor nos criou para fazer. O Senhor chamou a mim e a ti a fazermos com a nossa mão, não somente com as nossas mãos, mas com todos os nossos membros, coisas boas que glorifiquem o seu nome. Foi para isto que o Senhor nos criou, para a glória do seu nome, para que possamos servi-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos membros. Mas o homem, na sua loucura, não somente o descrente na sua loucura, mas o crente na sua loucura e desobediência, muitas vezes, ao invés de procurar se utilizar daquilo que o Senhor deu nesta vida para a glória de Deus, faz tudo o que é contrário. Meus irmãos, ele nos alerta aqui sobre a realidade de algum tipo de pecado na minha e na sua vida, ou de algo na minha e na sua vida que nos leva a cometer um tipo de pecado recorrente. Poderíamos perguntar aqui, qual o seu pecado de estimação? Qual é aquele tipo de pecado, ou o tipo de pecado que você vive caindo? Você, certamente, mais do que eu, sabe qual é o seu pecado. O seu pecado é a pornografia? O seu pecado é a blasfêmia, a murmuração? O seu pecado é o descontentamento? O seu pecado é a irritabilidade? Qual o seu pecado? Mas uma outra pergunta. O que leva você a cometer este pecado? Você, certamente, mais do que eu, sabe o que é que tem levado você a transgredir a lei de Deus. Eu não sei. Você deve saber. E é justamente um passo necessário isto.
É fundamental que neste processo da amputação radical, que nós saibamos o que é que nos tem levado a pecar. Por essa razão, essa pergunta é importante e você deve refletir sobre isto. Mas também considerar o que ele diz, o que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Ele está dizendo o seguinte: isto que tem levado você a pecar deve ser tirado da sua vida. Isto que tem conduzido você a transgredir os mandamentos de Deus deve ser arrancado radicalmente da sua vida. São as redes sociais, meu irmão e minha irmã, que têm levado você a consumir coisas que são pecaminosas. É o seu Instagram, é o Facebook. O Senhor diz: arranca. O que é que tem levado você a praticar coisas pecaminosas e erradas, você jovem, na escola ou na universidade? São aqueles seus amiguinhos de longa data que têm conduzido você a praticar coisas que são erradas e contrárias à Escritura, e você já caiu neste pecado várias vezes, mas você continua se associando a estas pessoas. O Senhor Jesus Cristo diz: arranca da tua vida. O que tem levado você a pecar é o que o Senhor nos chama a arrancar da nossa vida. O que é que te conduz ao teu pecado, meu irmão? Pode ser talvez isto algo legítimo. Talvez o que você tem usado seja algo legítimo, mas talvez esteja levando você ao pecado. E muitas vezes é necessário, inclusive, que isto seja tirado da nossa vista ou na nossa caminhada. Um teólogo, certa vez falando acerca disto, ele deu um exemplo de um caso que ele procurou tratar. Ele falou que tinha um homem que havia adulterado, e então ele foi pego em adultério, e ao ser pego em adultério, foram tentar tratar o caso dele, mas ele ainda se via de alguma forma apegado àquela mulher. Ele desejava aquela outra mulher. Ele gostava de guardar as cartas desta mulher. Ele gostava de passar pela rua que passava em frente ao lugar de trabalho desta mulher. E aquilo ali o conduzia a nutrir ainda o desejo pecaminoso. Entre vários conselhos que aquele homem deu a este homem, alguns deles foram práticos. Ele disse o seguinte: pega estas cartas e joga fora, toca fogo. Você não vai fazer mais este percurso que você faz. Você deve agora ir por outro. E em determinada ocasião, conversando com este homem, ele soube que este homem, ele tinha a chave da casa desta mulher. Ele disse então: me dê essa sua chave, dê para sua esposa, ela vai entregar a chave para outra mulher. Você não deve ter contato mais com nada que esteja relacionado a este seu pecado. O ponto, meus irmãos, é que você realmente deve tirar da sua vista, das suas mãos, dos seus pés, dos seus olhos, tudo aquilo que tem levado você a transgredir a lei do Senhor. Meus irmãos, o Senhor não exige de mim e de você nada menos do que isso. E se você é verdadeiramente alguém que diz amar o seu Senhor, que diz ser um homem piedoso, uma mulher piedosa, você não terá dificuldade de fazer isto, ainda que seja difícil muitas vezes. A amputação é dolorosa. E não é necessariamente fácil. Mas, meus irmãos, nós que conhecemos a Cristo, nós temos exatamente tudo aquilo que nós precisamos para que possamos realmente extirpar da nossa vida o que é pecaminoso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o seu Espírito. Nós temos meios através dos quais nós podemos nos fortalecer para lutar contra isto e então abandonar tudo aquilo que é pecaminoso. E o alerta, meus irmãos, de Cristo é verdadeiramente duro e sério.
Ele diz que você, que continua na prática do seu pecado, se não amputá-lo radicalmente, você vai experimentar juízo. Ele repete isto, meus irmãos, várias vezes. Verso 43, ele vai dizer: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E então, verso 45, ele diz: é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E então, no verso número 47, ele vai dizer, e 48, e é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É interessante o que o Senhor vai usar aqui. Ele vai falar sobre fogo, inferno, Geena, lugar de juízo e sofrimento. Em Jerusalém existia um lugar onde o lixo e as coisas mais imundas eram lançadas. E onde há lixo, onde há restos de coisas que apodrecem, há vermes. E há fogo. E é interessante. Como não parava de ter o que era ruim, não parava de ter vermes. Enquanto existia coisas apodrecendo, os vermes lá estavam. Enquanto coisas lançadas lá eram, o fogo estava consumindo aquilo. Quando nós olhamos para estas palavras do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está dizendo: se você não abandonar esta vida que você tem vivido hoje, e continuar conscientemente envolvido com o pecado, você sofrerá juízo eterno. O Senhor, mais do que qualquer outro homem, falou sobre o inferno muito. Não somente aqui. Você pode olhar outros textos. Isso é estranho aquelas pessoas que dizem assim: o Senhor Jesus Cristo é amor. Ele só fala sobre amor. Mas a verdade é que não somente. Ele falou sobre o lugar que estarão todos aqueles que não se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados. O que diz a palavra do nosso Senhor em outros textos? Você pode olhar. Mateus capítulo 5, verso de número 29. Mateus capítulo 5, verso de número 29. Mesma passagem aqui. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ainda em outra passagem, Mateus capítulo 7, verso de número 12, a palavra nos diz, Mateus capítulo 7, verso 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque acho que a referência está errada realmente. Mateus capítulo 7, verso de número 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ainda, na palavra do nosso Senhor, em Mateus capítulo 7, verso de número 19, a palavra nos diz o seguinte: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ainda, Mateus capítulo 8, verso de número 12, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E ainda em Mateus capítulo 10,
verso de número 28, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Palavras de Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou sobre a realidade do inferno. Irmãos, assim como nós não temos palavras para descrever o que serão as delícias que os crentes experimentarão na glória, assim como eu e você jamais conseguiremos colocar em palavras ou em livros o que será a glória eterna com Cristo, não existem palavras que conseguem descrever com justiça e beleza o que será o juízo eterno. Não é como os homens imaginam por aí. Estarão lá os ímpios, e então Satanás, vestido de vermelho, com 2 chifres, um tridente, você dentro de um caldeirão, ele rindo e ferindo você com o seu tridente. Não será isto. Isto é invenção de desenho animado. Isso é coisa de pica-pau. Falso. Não será assim. Satanás, seus anjos e todos aqueles que não se renderem a Cristo experimentarão juízo. E quem estará manifestando a sua ira e o seu juízo sobre todo homem no inferno será o próprio Senhor. A santidade de Deus não permitirá que ele não seja justo. Ele manifestará a sua santíssima justiça de eternidade a eternidade contra todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Ele manifestará a sua ira e não terá fim. Não terá fim. Assim como eterno é o Senhor, eterna será a sua ira contra todos os pecadores no juízo. E é isso que experimentarão os homens sem nunca, jamais ter um momento de alegria e deleite. No mundo, os homens podem passar por aflições, dores, angústias, aparentemente infernais. Mas em algumas ocasiões, este sofrimento é mitigado, ele é freado. Tem momentos de delícias, de prazeres, de alegria, de coisas boas ainda aqui nesta vida. Mas no inferno não existirá um único segundo de prazer. Somente dor. Somente sofrimento. O inferno é uma realidade. E como nós devemos considerar isto, meus irmãos, com grande seriedade. Para o inferno irão todos aqueles que não creem em Cristo. E se você tem amor a Cristo e a sua alma, você deve abandonar o seu pecado e procurar viver para Ele. Você não deve permanecer vivendo longe do Senhor. Você não pode permanecer enfiando a sua cara no pecado, porque o que você experimentará é juízo. O que você experimentará é dor. A palavra, com frequência, meu irmão, nos exorta. É Cristo quem fala a você. Fuja do pecado e corra para Ele. Fuja do pecado e arrependa-se vivendo para Ele. E então você, ainda que esteja maneta, manco, sem um dos seus olhos, você desfrutará da vida, da glória celestial. Será que os terrores do juízo não são suficientes a levar a você a procurar viver para Ele? Será que
A promessa de uma vida gloriosa nos céus não é suficiente para fazer você correr para Ele arrependido. Se isso não for suficiente, não há nada mais que seja suficiente. O Senhor nos chama, meus irmãos, a vivermos para o nosso Senhor, a vivermos uma vida de pureza e santidade diante dEle. A amputação radical é um chamado a uma vida de santidade radical. Somos chamados ativamente a agir neste processo. Somos chamados a nos despirmos do pecado e a nos revestirmos da justiça. Somos chamados a abandonar a iniquidade e a viver de um modo digno do seu Evangelho. Somos chamados a abandonar tudo aquilo que é estranho à verdade de Deus e a viver segundo toda a sua verdade. Se você foi salvo por Cristo, você é alguém que viverá assim. Será que a sua vida tem manifestado uma realidade contrária ao seu testemunho dos seus lábios? Pense sobre isto, meu irmão. Pense sobre isto, minha irmã. Esta é a ocasião de refletirmos sobre isto. Não podemos adiar nunca esta realidade. Não podemos adiar, não. Vivamos para o Senhor. Ele nos chama. E como mencionei anteriormente, o nosso Deus nos deu absolutamente tudo o que precisamos para lutarmos contra o pecado e para vivermos em santidade para Ele. Quais meios o Senhor nos concedeu? Você está com um dos meios aí, na sua mão. É a sua própria palavra. O que você deve fazer então para viver piedosamente? Para ser santificado? Você deve abrir a sua palavra, a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Mas você não deve somente abrir a Bíblia e ler, como se estivesse lendo um jornal ou um livro qualquer. Você deve ler esta Bíblia. Mas além disso, você deve pegar a Escritura e meditar nela. Você vai ler a Escritura e você vai extrair dela lições para a sua vida. E naquela ocasião, você não estará pensando em fulano de tal, em Beltrano ou Cicrano. Você vai estar pensando em você. E você vai procurar então ver se você tem vivido em conformidade com aquilo que você meditou. Se você está sendo de alguma forma bem-sucedido, em seguida você vai orar ao Senhor para que o Senhor o ajude a viver e continuar vivendo segundo a sua palavra. Mas na maioria das vezes nós não estamos em conformidade. Você vai então reconhecer a sua falta de conformidade e vai orar ao Senhor arrependido do seu pecado e clamando a Ele para que Ele o ajude ou a ajude a viver segundo aquelas verdades que você meditou. Você também então canta um salmo em louvor a Deus que esteja relacionado com esta verdade. E então, meu irmão e minha irmã, esses são meios importantes para edificação e santificação, mas não somente isto. A adoração pública a Deus no seu santo dia é um meio fundamental para a nossa santificação. E você se ausentar deste dia é negligenciar isto. É não somente um pecado contra o Senhor se ausentar do culto, mas algo que nunca contribuirá com o seu progresso numa vida de santificação. Você então, se deseja viver em santidade para Deus, você desejará ardentemente, a partir de hoje ou da segunda pela manhã, o próximo dia do Senhor. Sua vida vai girar em torno deste dia do Senhor. Você desejará vir à casa do Senhor. Você procurará e se deleitará no Senhor e na adoração pública a este Senhor. Você não negligenciará isto. E como isto aqui, meus irmãos, nos santifica.
Como adorar a Deus nos santifica. Como cantar a Deus nos santifica. Como ouvir a palavra exposta nos santifica. Como a comunhão dos santos nos santifica. Se você verdadeiramente deseja ser um homem santo, se você verdadeiramente deseja ser uma mulher santa, se vocês, crianças, desejam honrar ao Senhor e desejam ser santos, vocês amarão a adoração pública a Deus. Meus irmãos, estes são meios que o Senhor graciosamente nos concedeu. Temos as ferramentas necessárias, não temos uma desculpa sequer. O Senhor nos deu exatamente tudo o que precisamos. E ainda temos o seu Santo Espírito, que nos capacita a vivermos segundo a verdade de Deus revelada na sua palavra. O que está faltando para você, então? Abandonar o pecado e viver para o seu Senhor. Vivamos, meus irmãos, para o nosso Deus. Quero me dirigir àqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que talvez não se renderam a Cristo ou simplesmente é um crente nominal e pensa que, por dizer ser membro de alguma igreja ou de alguma denominação evangélica, imagina que isso significa conversão imediata. O Senhor chama você à fé em Cristo. Sabe o que livra o homem da condenação? É a fé em Cristo Jesus. É a fé no Cristo que é oferecido livremente no Evangelho. É o Cristo que padeceu na cruz maldita por nossa causa. É o Cristo que se fez maldição por nós. Aquele Cristo que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Cristo que naquela cruz maldita experimentou num único ato toda a ira de Deus para a salvação do homem perdido. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo. E então, juntamente com todos aqueles que amam ao Senhor e por Ele foram salvos, você peregrinará, não para o juízo e condenação eterna, mas para a glória eterna onde o Senhor habita. Você habitará na glória celestial com Cristo Jesus. Lugar mais maravilhoso, meus irmãos, que este não há. E isto é o que aguarda todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Deus, perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que nós caminhamos distante de Ti, que nós caminhamos, Senhor, segundo o nosso próprio desejo, as nossas próprias vontades, segundo o curso deste mundo, ó Pai, fazendo apenas os desejos da carne, fazendo aquilo que é desagradável a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, por isto, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para o Senhor, em retidão, em piedade, de um modo que Te seja agradável, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois somos fracos, e como falhamos, ó Deus, na nossa peregrinação aqui, como falhamos, Pai, na nossa vida de obediência a Ti. Ó Deus, ajuda-nos. Livra-nos, Senhor, do juízo. Concede-nos a graça, Senhor, de vivermos de um modo que verdadeiramente Te seja agradável.
Santifica-nos, ó Pai, santifica a tua igreja e conduze-nos para a glória celestial. Também, Senhor, salva o pecador, salva o ímpio. Revela-te, ó Deus, salve vivificamente, livrando-os do inferno, conduzindo-os para o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.